Fala galerinha do mal, hoje finalmente vocês vão ver o review completo, ó, dessa criança aqui, JBL Paribox Ultimate. Vamos começar pelo fato dela ter 1 metro de altura e 40 quilos. É sempre bom dar ênfase nos 40 quilos, porque foi muito difícil colocar ela aqui em cima. Inclusive, se você não viu o vídeo de unboxing, cara, vá lá que você vai ver o quanto que eu fiquei na merda. Tá bem aqui no card, ó, corre lá. Apesar de ser um pouco evidente aqui, a altura e o peso dela, não custa nada avisar pra vocês, não é uma caixa que vai te trazer qualquer tipo de conceito de portabilidade. Se você quer portabilidade, vai pra Paribox 110, tá? Que inclusive deve ser 50 vezes mais barata do que esse modelo aqui quando ele chegar no Brasil, tá? Dando spoiler aqui. Como eu já tinha comentado com vocês, o design da caixa é incrível. As fitas de LED vão lembrar um pouquinho a Paribox 710 e ela não tem nada que lembra a antecessora, né? A Paribox 1000. Mas acredite, apesar de parecer, não tem nada a ver, o jogo de luzes aqui é muito mais completo, inclusive com luzes na base. No conjunto de alto-falantes a gente vai contar com 2 subwoofers de 242mm, 2 médios de 120mm e 2 tweeters de 74mm. E isso tudo tocando junto vai trazer pra gente 1100 watts de potência, o que é coisa pra caceta. Inclusive eu passei a minha manhã preparando uma carta pros vizinhos, porque o teste externo dessa caixa aqui eu acho que vai incomodar muita gente. E no que diz respeito às entradas disponíveis nesse modelo, você vai ter acesso a 2 entradas P10, tá? Aquele cabo maior pra você poder ligar a sua guitarra ou microfone. Além do mais, você também vai conseguir ter um controle do ganho desse instrumento separadamente. Vale lembrar que ele também vai ter um switch para quando você tiver com o microfone e quando você tiver com o instrumento. É sempre bom botar para ela poder colocar ali, né, adaptar a frequência. Ela também vai contar com uma entrada auxiliar, uma entrada USB, que eu já vou largar aqui de cara o comentário para você que tem preferência por usar um pendrive. Você vai sim poder colocar um pendrive aqui na caixa, só que ela não vai permitir que você tenha controle sobre as pastas, então ele meio que vai funcionar ali aleatório. E além do mais, essa entrada USB aqui, como a gente também já viu aí em JBL Charge 5, JBL Boombox, enfim, você vai conseguir usar para carregar o seu celular ou dispositivo que está aqui, né, tocando na caixa. E diferente de todos os outros modelos onde eu falo para vocês que não vale a pena você gastar a bateria da caixa carregando seu celular, no caso desse modelo aqui que vai estar funcionando 100% na tomada, né, já que uma bateria para uma caixa dessa aqui ia ter que ser o tamanho de outra caixa, eu já poderia recomendar para vocês tranquilamente, né, de aproveitar que tá na carga e carregar ali o seu dispositivo, seja ele qualquer aí, né? Pode ser um celular, um tablet, enfim. Inclusive aqui na parte de cima você tem um lugar especial para você poder fixar o seu tablet ou celular. Agora, com uma visão melhor aqui da parte de cima, vocês conseguem ver mais detalhes aqui do pad. A primeira coisa que vocês vão notar, cara, é o LED que eles colocaram aqui dentro. E sabe o que é mais legal? Quando você coloca, né, um celular bem nessa área aqui, ó, assim que você insere aqui o dispositivo, ele interage com ele, sabe? Apesar de ser uma interaçãozinha bem básica, eu acho interessante, né, que eles se preocuparam com um detalhe tão simples. Colocou aqui o aparelho, ele dá aqui um efeito de luz dizendo, né, eu reconheci que você colocou um aparelho aqui, é bem legal. Aqui na parte de cima vocês conseguem ver os nodes relacionados a tudo que é karaokê, ou seja, plugou o microfone ali, tudo que você girar aqui nos nodes vai estar relacionado a efeitos do próprio microfone ou do instrumento. Dos pads aqui eu vou falar já já, tá? Porque primeiro eu tenho que falar aqui na parte de baixo, já que isso daqui é um negócio praticamente, sei lá, eu não usaria isso aqui de jeito nenhum, tá? Então, por isso que eu tô falando, é meio inútil, mas beleza. Então aqui nessa parte da frente, a primeira coisa que vocês têm aqui na esquerda é o controle de iluminação, ou seja, apertou esse botão aqui, se você fizer isso uma vez só, ele vai simplesmente ligar e desligar os efeitos de iluminação. Para você alternar entre esses mesmos efeitos, você tem que girar esse node aqui também, ó. Vocês estão percebendo que quanto mais eu vou girando aqui, as cores vão mudando aqui em cima, mas o design também de luzes da caixa vai mudando aqui na parte de baixo. Além do mais, se você pressionar esse botão aqui, ele vai ligar e desligar alguns scrobble lights, que chama, né? Uns efeitozinhos de flash que tem aqui na parte da frente. Nessa parte aqui, eu acredito que vocês conheçam a maioria dos botões, menos esse daqui. Então vamos lá. O primeiro aqui é para você conectar via Bluetooth ao invés de usar o Wi-Fi. Esse último aqui vai ser o Bass Boost, né, para você dar um reforço de grave na sua música. O botão de ligar, né, vai estar aqui embaixo junto com uma luzinha de status que a gente também viu ali na primeira vez na Boombox 3 Wi-Fi ou na Charge 5 Wi-Fi. Talvez até nas duas, tá? Mas eu tenho certeza que essa daqui tem lá na Boombox. Esse botão aqui também, a primeira vez que a gente viu foi na linha Wi-Fi, que é o botão Moments. Vai servir para você criar uma playlist personalizada e toda vez que você aperta esse botão, ela vai usar a playlist como base e vai executar ali as músicas dessa mesma playlist. Uma só, inclusive. Agora, esse botão aqui, que é a novidade, justamente é para você usar o modo TWS com outras caixas iguais a ela. Ou, né, se você já tiver caixas da linha Wi-Fi, você pode jogar todo mundo aí no mesmo grupo de alto-falantes. Mas esse botão aqui é exclusivo para caixas aparentemente iguais aqui a JBL Ultimate. Enfim, triste, né? Mas vamos lá falar desse negócio mais inútil aqui. Vou ter que aumentar aqui um pouquinho a música. E olha só que interessante. Esse efeito aqui é aquele que você já conhece de DJ, né? Se liga só. Tá vendo? É ridículo. Esse daqui vai meio que dar umas travadinhas, ó.
Não sei se dá pra perceber, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais o volume, pera aí. Acho que vai mudar a música aqui, ó. É isso, tá? É isso. E esse daqui até que é interessantezinho, mas nada demais. Ele vai meio que... eu não sei explicar isso, se liga só. É isso, é por isso que eu falo pra vocês que não tem tanta utilidade assim, mas esse pad aqui ele é personalizável. Lá dentro do aplicativo JBL One você vai conseguir colocar alguns efeitos seus aqui e ele também vai ter mais efeitos disponíveis lá dentro. Mas é aquela parada, né? É só pra tu brincar ali. Tudo aqui é touch, você tem que comandar ele de cima pra baixo. Eu acho que só encostar, eu não sei se... mas enfim, é inútil, então vamos continuar o review. Na parte das especificações técnicas, nesse modelo aqui você vai contar com Bluetooth 5.1. Não faço ideia do porquê não colocaram 5.3, mas honestamente também não faz tanta diferença assim, né? Não tem um ganho de qualidade, nem nada, só porque você está usando 5.1, 5.3 não faz realmente diferença. E na PariBox Ultimate, assim como a gente tem na linha Wi-Fi da JBL, que eu já apresentei para vocês aqui, tá? Tanto a Boombox 3 Wi-Fi como a Charge 5 Wi-Fi, você vai também ter o mesmo tipo de conexão. E para que isso serve exatamente? Essa conexão abre muitas portas e também fecha muitas portas. Isso porque essa caixa aqui vai permitir que você consiga criar um grupo de alto-falantes, por exemplo, com dispositivos inteligentes que você já tem em casa, seja da Amazon, seja do Google, enfim. Você pode criar esse grupo ali de falantes e você também não vai ocupar o Bluetooth do seu celular nesse modelo. O que quer dizer que se você precisar responder uma chamada e tudo mais, você vai conseguir fazer tranquilamente, já que a caixa está sendo executada, tá tendo o som sendo tocado ali direto da sua rede Wi-Fi. Então o Bluetooth, cara, já não tem mais nada a ver com isso. Seu celular fica 100% livre e você vai ter acesso aí ao grupo de alto-falantes para você executar o seu som na casa inteira ao mesmo tempo. Eu já fiz isso aqui, é bem legal e tudo mais, mas tem ali aquele ponto negativo. E sim, vou confirmar para vocês aqui que infelizmente não dá para conectar essa JBL aqui em qualquer outro modelo anterior que não seja Wi-Fi. Inclusive, cara, eu já fiz um vídeo inteiro sobre como isso é uma burrice, é um negócio extremamente idiota de uma marca milionária que só quer vender caixa e tá cagando para a experiência do usuário, tá? Se você quiser assistir esse vídeo, eu super recomendo, eu vou deixar bem aqui no card também. Das duas únicas coisas que tem de bom nisso, realmente vai ficar só pro grupo de alto-falantes e conectividade ali com sua casa inteligente e também o fato da JBL conseguir trazer o Dolby Atmos pro modelo. Lembrando que para você conseguir executar qualquer tipo de música ou ver um filme com Dolby Atmos, a plataforma da qual você tá trazendo aquele conteúdo ali também tem que ser compatível. A partir do momento onde você se conectou e todos os produtos são compatíveis, você vai conseguir reproduzir o som aqui em Dolby Atmos sem problema nenhum. Ele liga automático, tá? Você não precisa configurar nada, é tudo sozinho mesmo de boa. E já aviso logo, tá? A feature mais importante desse vídeo aqui é o seu like, porque sem ele, meu amigo, simplesmente todo o dinheiro que eu investi do meu bolso nessa caixa aqui vai pro lixo. Então se você puder dar essa moral, aí eu me apaixono. Papo sério. Então considera aí, meu bebê, tá? Deixar um likezinho nesse vídeo, se inscrever no canal, inclusive, tá? Pra você não perder nenhum conteúdo novo. E, cara, pode crer que vai ter teste externo aqui, vale a pena a sua inscrição. Agora, voltando aqui pro conteúdo do vídeo, a caixa também vai contar com uma proteção IPX4, ou seja, ela vai ser resistente a respingo d'água. Apesar de ser uma coisa muito idiota, né? Eu não tenho que ficar lembrando essas coisas aqui pra vocês. Não tem como, tá? Ó, olha o tamanho da caixa. É impossível fazer uma caixa dessa aqui 100% à prova d'água e não tem o menor motivo pra JBL fazer isso, tá? Respingo é o suficiente, sabe por quê? Tu tá lá, bonitão, fazendo tua festa, tua caixa, ó, tocando no máximo, deu aquele chuvisco, malandro, rala! Leva a caixa pra dentro de casa, tá? Acaba com a tua festa, ou então deixa ela tocando de lá pra quebrar os vidros todinho lá, você continuar na sua piscina e encher na sua cara, tá bom? E conservando aqui a fortuna que você vai investir nesse modelo. Além do mais, uma feature nova que a JBL trouxe pra cá é a ecolocalização. Eu gosto de chamar assim porque é chique. É bem legal mesmo, né? Dá um prazer de falar essa palavra, ecolocalização. Isso quer dizer o seguinte, na parte de cima da caixa ela vai contar com duas entradinhas de microfone. Esse microfone, pelo que eu entendi do sistema da JBL, é muito parecido com o que a gente viu naquela caixa da DVLE, por exemplo, tá? Mas não é só a DVLE, tem vários outros modelos que são compatíveis com isso, mas da JBL eu não me lembro de ter visto. O que acontece é que você vai começar a executar uma música que, dependendo de como ela tá posicionada, o som ele bate nas suas paredes, né, e volta pra ela. Se você tiver em céu aberto, vai ser uma parada diferente. E aí eu aconselho você perguntar pro seu professor de física para ter mais detalhes. Mas o que vai rolar é meio que um reconhecimento do local onde ela tá instalada e ela vai adaptar o som dela para ela conseguir te entregar o melhor possível de acordo com o ambiente. E isso é bem legal. O máximo que eu testei de som dela aqui foi o que eu mostrei no vídeo para vocês lá do unboxing, que foi mais ou menos ali 35
40%. Ela já entregou muita coisa e pode ficar tranquilo, já a gente vai testar esse som aqui de novo. Mas eu tô com fé aqui no meu coração, pelo bem da minha audição, que quando eu aumentar o volume dela, ela vai dar uma acalmada ali na situação, né? Por mais que sim, vai rolar uma entrega sensacional, já sei disso, mas eu espero que ela pegue só um pouquinho leve, tá? Porque o som mesmo a gente só vai conseguir testar lá fora, e igualzinho foi com a PariBox 710, porque realmente eu tenho que ter preocupação com a minha saúde, né? Principalmente se vocês querem que eu continue aqui testando caixa pra vocês. Cara, tá muito quente, ó, tá todo suado aqui já. Rapaz, eu preciso de ar-condicionado. Pessoal, no que diz respeito aqui ao uso do aplicativo, vai ser esse daqui, tá? Como eu comentei, o JBL One, que vai ser o mesmo usado aqui, vocês podem até ver, ó, nos outros produtos Wi-Fi que eu tenho, e é com ele que você vai fazer o controle inteiro da sua caixa, tá? Por incrível que pareça, eles não colocaram acesso ao aplicativo da JBL dedicado à linha PariBox. Então aqui na página inicial você já tem acesso ao controle de luz, tá? Com vários tipos de efeitos que você pode personalizar aqui, desde o estilo como na cor. Inclusive, aonde vai o LED também, né? Nesse caso aqui vocês podem ver que tá só na parte da frente, mas aí você vai conseguindo modificar isso daqui dentro do aplicativo. O que você quer acender, o que você quer apagar e tudo mais. Realmente dá pra você personalizar bastante coisa. É bem legal também mostrar pra vocês, né, todos os pontos que a caixa tem LED, cara. Olha a quantidade deles aqui. Você vai ter no interior dos subwoofers, no entorno dos subwoofers, nas linhas laterais, você vai ter que também um efeito que são só pontinhos que ficam brilhando aqui, ó. Além do mais, eles colocaram essa opção aqui, ó, que eles chamaram de efeito laboratório. Você clica aqui, ele vai pedir pra você virar o celular e você vai ter acesso aqui a alguns efeitos, né, que inclusive são os mesmos que você pode configurar ali no pad em cima. Apesar de terem 3 padzinhos, você consegue personalizar eles por aqui, tá? O que você quer colocar como efeito em cada um deles, já que eles vão funcionar via touch. Então, voltando aqui para a página inicial do aplicativo, vocês também têm um resumo da música que tá tocando. Temos aqui também um atalho para você ver a música direto no aplicativo. Além do mais, aqui vocês conseguem personalizar um pouco do painel ali na parte de cima. Efeitos de microfone também, quando você tiver com algum conectado, você pode controlar aqui os graves, agudos e eco. E se a gente voltar aqui, ó, como eu comentei com vocês, olha o equalizador aqui, que ele fica à parte ao reforço de graves, tá vendo? Então você consegue sim personalizar o seu som aqui e separadamente você acrescenta o reforço ou não de grave. Tem mais algumas opções de configurações aqui que não são tão interessantes de mostrar, mas cara, para finalizar é basicamente você se conectando só com outros dispositivos Wi-Fi, tá? Infelizmente é isso aí. Então vamos lá, chegou o momento da alegria, que é a gente botar o negócio para pegar fogo. Papai do céu, guarde os meus ouvidos. E explicando aqui rapidamente como que vai funcionar, eu vou reproduzir a playlist aqui que vocês já conhecem do canal via Spotify pelo próprio Wi-Fi, que deu uma rimada aqui, né? Queria botar uma pausa dramática. Mas sim, as músicas vão ser executadas aqui via Spotify, porque lá fora, de repente, eu posso fazer um mix ou testar só no Bluetooth. Eu tenho um microfone aqui que tá mais ou menos 1 metro da caixa, tá? Captando o som sem nenhum tipo de limitador, então o som pode sair um pouquinho estourado, mas faz parte aqui do teste, né? Principalmente pelo fato de ser uma caixa extremamente potente. Além do mais, como eu sei que eu não vou conseguir chegar muito longe aqui com esse volume, eu vou começar no volume bem baixinho também, tá? Aproximadamente ali de 5 a 10%, porque no iPhone você não consegue ver volume por porcentagem, né? Vai aqui no olho. Então a primeira música aqui, volume de 5 a 10%. É muito baixo, muito baixo. Eu acho que nem o microfone tá pegando. Vou aumentar aqui. Estamos mais ou menos ali em 20, 25. O subgrave dela é bem forte. Eu vou entrar aqui no aplicativo, ver se ela tá com o Bass Boost ativado. O Bass Boost está ativado. Vou desligar ele aqui. Com ou sem, cara, ele entrega demais. Subindo agora para 50, hein? Subiu para 60, mas eu voltei para 50 aqui. Forte demais. Tá aprendendo tudo aqui. É uma energia, tá ligado? É doido. Welcome to a whole new world. Vou ligar o Bass Boost aqui. Peraí. Your planet is now under nature's control. Humanity will be exterminated. Calma, que susto que eu tomei aqui. If you hear this message,
Eu não sei se vocês estão ligados, mas essa estrutura toda aqui da minha casa, toda essa parte aqui é tudo em alumínio e vidro. E todas as placas que estão aqui em cima, né, que é de um material que consegue absorver calor, ela se expande e se retrai também, tá ligado? Simplesmente tava tudo tremendo aqui. E eu fico meio confuso, né? Que eu não sei onde é que eu vou prestar atenção. Eu vou só mais uma vez mostrar aqui pra vocês onde é que tá o volume da caixa. Não tá... Eu acho que, tipo assim, alguma coisa entre 55 e 60, que eu falo pra vocês de olho aqui, mas o aplicativo não mente, cara. É um negócio surreal. Eu não sei se eu vou realmente conseguir chegar tão longe aqui. Vamos botar outra música e eu vou aumentando aqui o volume da maneira que for possível. Mano, é muito forte. O grave é muito forte. Maluco, não dá pra... Eu fico assustado, eu pausei a música agora, a casa para de tremer, é outra parada. E esse ambiente aqui realmente é muito grande, tá? Não é efeito de fundo da lente da câmera, não. Isso aqui tudo é muito grande, a casa é toda aberta. E simplesmente está tremendo geral aqui. Eu acho que eu vou acabar repetindo o que eu falei lá no review da PariBox 710, tá? Mas assim, é mais do que verdade. Se em 60, 65% do volume já tá assim, e ainda com o lance da ecolocalização, ou seja, tem a chance dela tá reduzindo um pouco a parada, porque ela sabe onde é que ela tá aqui pelo que tá tendo de retorno. Então, meus amigos, imagina lá fora, no teste externo, como... Cara, eu vou ficar surdo. Eu vou ficar surdo, é isso, já era. Em breve não tem mais canal, não tem mais nada, mas estamos aí, né? Deixei você ansioso com o unboxing, deixei você ansioso com o review, agora você vai ficar ansioso pro teste externo, me aguarde. Pra quem aí tá se perguntando com relação à qualidade de som, era simplesmente impossível ser ruim com o que eles colocaram aqui. É praticamente tudo em dobro e é numa escala macro também, né? A gente tem graves muito bons, agudos muito bons, médios muito bons, uma qualidade sonora que se completa, tá? Então, realmente, pra mim, é zero crítica, vai ficar mais ao seu cargo, já que você, além de ter aqui a parte do Bass Boost, né, o reforço de grave, você também vai ter acesso no aplicativo ao equalizador, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você pode também ali meio que regular esse som para alguma coisa que te interessa. O valor desse modelo aqui, como eu já tinha comentado com vocês no outro vídeo, aqui para mim foi de 1.500 euros. Eu acho que dá mais ou menos aí para vocês fazerem uma conversão, mas as coisas no Brasil, cara, todo esse lance de imposto, essa história aí, eu acho que vai reverberar ainda, mesmo nas marcas que não estão diretamente impactadas ali pela importação da China, mas elas vão acabar se beneficiando, né? Então, cara, se você for converter esse valor em euro para real, tenha em mente que pode ter um acréscimo aí, e eu não ficaria espantado se ela chegasse no Brasil por mais ou menos uns 10 mil reais. Zero exagero, tá? Eu não tenho confiança em nada que o governo tem feito ultimamente. Já com relação à data de lançamento, eu acredito que vai ficar ali pro fim de outubro, talvez novembro, né? Porque eu acho que a JBL não vai querer perder as vendas de Natal. Assim que essa caixa chegar no Brasil, eu vou te convidar a fazer parte do grupinho do Telegram, tá? Um dos primeiros links aqui na descrição, porque eu vou falar pra vocês por lá quando chegar, seja na Amazon ou no site oficial da JBL, que inclusive eu não recomendo a compra, tá? A logística deles no Brasil é péssima e se você quiser, não, cara, sendo bem honesto aqui, tá? Se você quiser comprar na JBL, mesmo a logística sendo ruim, manda ver. Porque o lance é que eu sou suspeito pra falar, justamente eu introduzi aqui o lance da Amazon. Já que a Amazon vai ter uma logística bem melhor e se você comprar pelo link do canal, você tá dando uma força aqui pra quem tá produzindo esse conteúdo, lembrando que você não paga mais caro por isso. Mas assim, quer comprar direto na JBL? Manda ver, tá? É contigo mesmo, mas não reclama depois se der caô na logística. E é isso, cara.
galera, eu vou encerrando esse vídeo aqui de um jeito mega ansioso, porque como eu falei pra vocês, né, não é uma questão de exagero, de tentar render a parada. Eu tenho sim que tentar fazer render, porque o dinheiro realmente foi meu, o investimento foi meu. Mas confie em mim, pessoal, os testes externos vão mostrar aqui uma outra cara desse modelo pra gente, já que ela não foi feita pra executar o som aqui, ó, no interior de uma casa. Se duvidar, esse modelo aqui é até um pouco mais adaptado pra isso, mas não, nenhuma Party Box de base é feita pra você ali curtir um som dentro de casa, ela é mais ali voltada pro exterior. Então vou encerrar esse vídeo aqui super satisfeito com o que a JBL entregou pra gente, apesar do preço aí estar mais elevado, a gente não ter mais tantas informações no Brasil, no que diz respeito ao que eles colocaram nessa caixa aqui, eu acho que foi muito legal, com a seção do pad ali em cima, né? Falei pra vocês, eu não acho aquilo ali tão útil assim, mas se você quiser, sei lá, se divertir, manda ver, tá? É contigo. No mais é isso, se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te convido a deixar um like, se inscrever nesse canal, ativar os sininhos pra não perder nenhum vídeo novo. Vou deixando aqui um grande abraço pra você, agora eu tenho que me ferrar pra desmontar essa caixa e tirar esse negócio daqui, vai dar um trabalho do cacete. No mais eu vou deixando aqui um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau! Eu acho que não vai ter um vídeo nesse canal aqui que eu não vou terminar desse jeito aqui, ó. Não tem um. O calor aqui tá tão brabo que se liga só, nesse exato momento está 29 graus, o que pra aqui, tá? Pra França é demais. Principalmente pós-verão, tá? Estamos em setembro, verão dá uma reduzida, já tá legal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo e que vocês entendam esse lado de eu querer trazer pra vocês não só cada vez mais vídeos diferentes, com informações diferentes, mas também a minha vontade, né, de botar cada coisa em seu lugar. Então vai ter comparativo com a Party Box 710, infelizmente eu não tenho a Party Box 1000, tá? É isso aí, é a vida, é coisa muito cara pra mim. Se você for dono de uma marca aí, quer fazer aqui, botar um patrocínio no vídeo lá, no eventual comparativo da Party Box Ultimate contra a 1000 que eu vou ter que comprar no meu bolso, manda ver, tá? O contato do e-mail tá aqui no perfil do YouTube. Tô até confuso já que tá muito quente. Mas é isso, cada coisa no seu lugar, os comparativos vão ser feitos lá fora, vai ter o teste externo também separadamente, com tudo que eu posso entregar pra vocês. No mais é isso, deixa eu lá que eu preciso tomar um banho, valeu, tchau, fui!